Entre aqueles que fazem uso frequente em seu dia a dia e se sentem em harmonia consigo mesmos, e uma crise epilética extinta de uma criança de 5 anos, há a cannabis. Entre aqueles que julgam o outro pela sua concepção, existe o preconceito. Quem sou eu para julgar a vida do outro? Quem constrói falsos discursos baseados em visões longínquas de uma realidade que não se sustenta é hipócrita. O pensamento medíocre, insignificante e que não se baseia em fatos nem em ciência deve ser radicalmente combatido. Eu tenho orgulho de ser chamada de maconheira, mesmo sem fumar. Porque a luta pela legalização e pela descriminalização vai muito além do tipo de uso. É uma questão moral, ética, de ancestralidade e justiça. Então, para essa mesa sobre cultura canábica, da marginalização à causa social e medicinal, vamos chamar ao palco o jornalista Dennis Bugerman, o jornalista e ativista Matias Max e o antropólogo Marcos Veríssimo. Então, eu queria começar aqui, bom, já fomos apresentados, né? Mas eu queria começar agradecendo a Pepe, agradecendo a Margarete pelo convite, né, cara? E, pô, importante reforçar, cara, que existem outros eventos sobre maconha medicinal, né, que são muito mais elitizados e quem aqui frequenta a cena sabe, né, que chegam a custar R$1.000 o ingresso e onde você só vai ver, a grosso modo, um monte de propaganda, né, de empresa e pouquíssimo espaço, se não nulo, para discutir cultura canábica, uso social, né, uso ancestral, né, e guerra de drogas, e todos esses assuntos estão sendo tratados aqui, né? Assim, a gente teve, pô, que outro evento a gente já vê uma roda, uma conversa sobre maconha e capoeira, né, cara? Que foi maravilhoso, né, cara? Assim, a gente tem a cultura canábica, assim, eu vou falar um pouco mais recente, assim, né? Uma coisa mais recente, o Denis acho que ele vai pegar um lance mais global, assim, enfim. E o Marcos aqui também vai falar sobre a pesquisa dele, que é diretamente com a galera que pertence a essa cultura canábica, que são os growers, né? Mas, enfim, a gente tem uma cultura muito, assim, a gente tem um uso ancestral, mas, assim, a cultura canábica, como a gente conhece hoje, ela vem da repressão, né? Ela é galgada na repressão, desde, né, que começa-se a reprimir o uso ali dos negros escravizados, dos indígenas, até a gente tem essa explosão da cultura canábica global nos anos 60, e, enfim, de lá para cá, a coisa vai se formando, mas tudo muito em cima da proibição, né? Enfim, já estou falando bastante, vou deixar o Denis também se apresentar. Gente, ó, alegria enorme estar aqui, alegria enorme reencontrar Margarete, o Marcos, o pessoal da PEP, reencontrar tanta gente, estar aqui nesse evento perfumado, nesse evento tão carregado de emoção, né? E tão cheio de encontros improváveis, né? Um evento muito único, né? A alegria estar aqui discutindo cultura canábica, né? Numa mesa apresentada pelo Matias Max, ícone da cultura canábica, né? Tá aqui com o Marcos, cujo livro eu estava atrás, ó, vou embora para casa com o livro dele, uma história que eu estou agora, nesse momento, num mergulho, tentando compreender o que é cultura canábica e enlouquecendo um pouco com essa tarefa, porque é uma cultura imensamente multifacetada, que é difícil de resumir e que está ganhando complexidade a cada dia, né? É um retrato que muda todo dia e que é difícil de resumir, né? Então, uma alegria estar aqui para falar disso. Eu fico um pouco desapontado, né? Era uma mesa que tinha a intenção é que fosse uma mesa mais diversa, que tivesse mais vozes femininas,
e também mais vozes negras. Teve um desentendimento nas redes sociais, como tantas vezes acontece, né? Ultimamente a gente tem visto isso acontecer tanto, que gerou alguns cancelamentos, e lamento isso, porque o assunto é cultura canábica, e o assunto cultura canábica ele vem sendo tratado comumente por gente branca como eu, por vozes masculinas como a minha, e isso não retrata o que a cultura canábica é, né? O Matias estava falando, quando a gente fala de cultura canábica, talvez a imagem que vem à cabeça de muita gente é a imagem de uma cultura do último meio século, um pouquinho mais que isso, como ele disse, né? Uma cultura que ganhou proeminência na cultura humana a partir dos anos 60, de certa forma emergindo do centro do sistema, do centro do capitalismo, né? De uma contracultura que aflorou nos Estados Unidos, né? O centro, o epicentro disso talvez tenha sido a Califórnia nos anos 60, e que se espalhou, né? Que de certa forma a gente bebe dessa cultura que emergiu dos Estados Unidos, que se espalhou a partir de lá, né? Muitas das cepas que as pessoas que estão aqui plantam ou que usam com os pacientes ou que tomam, são cepas que têm nomes em inglês, porque foram cruzamentos que foram feitos a partir dessa repressão, né? A partir dessa contracultura que emergiu lá. É claro que ela não né? Você fala de cultura canábica, você pensa também na cultura caribenha, né? Na Jamaica, tem exceções a isso, e tem gente de pele preta carregando a cultura canábica, a gente está acostumado a ver isso, mas eu acho que muita gente tem essa ilusão de homogeneidade, né? De ser uma cultura que pode ser definida, e que se espalhou de um lugar para o mundo, e não é isso que aconteceu, né? Não é essa a história, e a verdade é que a cultura canábica é muito diferente disso. Primeiro, a cultura canábica é muito mais antiga que isso. Eu queria um pouquinho nessa fala, que vai ser breve, porque a gente está na última fala do evento, que já atrasou, eu vou tentar não enrolar demais, mas eu queria dialogar um pouco com as coisas que o Siddhartha falou ontem e hoje de manhã, e que o Krenak falou hoje de manhã também. A cultura canábica não emerge num lugar e se espalha para o mundo. Ela emerge do chão, né? E ela emerge do chão em meio que todos os lugares do mundo. E a cultura canábica provavelmente tem suas origens muito mais a partir de mãos femininas do que de mãos masculinas. Eu queria falar para vocês de um livro com o qual eu estou bastante empolgado, e eu até trouxe ele aqui, ó. É um catatal. Ele tem outra capa, eu amassei a contracapa, eu tirei, que é um livro que ainda não foi traduzido. Ele deve ser traduzido no final desse ano, lançado pela Companhia das Letras. Ele deve se chamar O Despertar de Tudo. Chama The Dawn of Everything. É um livro de um antropólogo e de um arqueólogo. Não é um livro sobre maconha, não é um livro sobre cannabis. A palavra cannabis aparece algumas poucas vezes ao longo do livro, mas o suficiente para me fazer repensar muito do que eu pensava sobre essa cultura específica, né? Esse é um livro de dois autores, né? Do David Graeber, que é esse antropólogo importante que infelizmente faleceu logo depois de escrever esse livro. Um ativista também importante, teve por trás do movimento Occupy, e um arqueólogo, David Wengrow. E basicamente o que eles propõem aqui é uma nova história da humanidade. Eles se propõem a dizer que basicamente aquilo que a gente tem como lugar comum de onde a humanidade vem está muito equivocado. Não é só que está equivocado, a gente está repetindo ideologia. É uma história que foi contada para a gente com interesses, e é uma história que tem sido contada ao longo de séculos, ao longo de talvez 5 séculos, e que virou lugar comum. A gente acredita nessa história quase sem pensar. Então, só para eu resumir, qual que é essa história que as pessoas ficam repetindo e repetindo e nem questionam mais? A história é de que essa nossa espécie, que é essa espécie humana,
que a espécie humana, ela tem seguido uma sequência mais ou menos linear. Nós éramos caçadores-coletores até cerca de 10 mil anos atrás, até que aconteceu um evento importante na história da humanidade, que é a Revolução Agrícola. Isso aconteceu perto de 10 mil anos atrás. E a partir da Revolução Agrícola surge a complexidade da sociedade humana e a complexidade da cultura humana. A partir da Revolução Agrícola, as pessoas conseguem se organizar em grupos cada vez maiores, em sociedades cada vez mais complexas, cada vez mais especializadas. Por causa da Revolução Agrícola, aumenta a produção de alimento, e como tem mais alimento, surgem cidades maiores e sociedades maiores, e daí vem boa parte da maravilha que a humanidade foi capaz de criar, mas vem também boa parte da desgraça, porque por causa da Revolução Agrícola, e por causa desse aumento de complexidade das sociedades humanas, a gente teve que ter sociedades mais hierárquicas, num certo sentido mais autoritárias. De certa forma, a cultura patriarcal emerge dessas sociedades. A partir daí, a mulher passa a ocupar um lugar mais subalterno nas sociedades humanas. Isso tem um monte de efeitos, e os efeitos mais recentes disso são a devastação ambiental, né? Mas muitos outros, né? O imperialismo, o colonialismo, tudo isso derivaria, de certa forma, muito mais recentemente, mas derivaria dessa sequência linear, e como ela é linear, ela é inescapável. É como se toda a sociedade humana tivesse obrigatoriamente essa lógica. Tem lá os caçadores-coletores, as sociedades primitivas, né, como se costumava dizer, e no momento em que ela vai ganhando complexidade, inevitavelmente tudo isso vai acontecer. E o que esse livro mostra é que isso é uma mentira que foi inventada a partir do iluminismo, né? A ciência do século XIX, a ciência vitoriana repetiu e reforçou essa mentira, e até hoje a gente meio que repete essa mentira sem questionar. Você pega o caso, por exemplo, do livro Sapiens, um livro bem interessante, aliás, do Harari, o israelense, mas de certa forma ele repete um pouco essa ciência linear. Esse livro faz um pouco uma crítica, inclusive, a essa obra específica, né? Por que é uma mentira? E de onde vem essa mentira? Essa mentira vem do fato de que havia um projeto ideológico em curso quando ela foi criada. E é uma história não é uma história de 10 mil anos essa, é uma história de um pouco mais do que 500 anos. A partir do século XV acontece uma série de fatores, né? Uma das coisas que aconteceu no século XV na Europa é um fenômeno chamado de cercamentos. Basicamente, significa o fim dos comuns. As sociedades humanas basicamente compartilhavam recursos comuns, como a terra, por exemplo. E os cercamentos foram levando à expulsão das pessoas da terra. E uma outra coisa que aconteceu no século XV, que é um fenômeno gigantesco, esse livro não fala muito disso, mas é outro assunto no qual eu estou interessado e tenho lido muito sobre isso. É um fenômeno gigantesco e eu acho incompreensível, na verdade alucinante que não se fale mais disso como um fenômeno histórico, que foi a caça às bruxas, né? Que foi esse efeito da Inquisição. Não é só que a humanidade foi perdendo as terras comuns, houve uma campanha de genocídio de mulheres a partir do século XV e mais fortemente no século XVI. E em especial de mulheres idosas e de mulheres que conheciam os segredos das plantas. É uma loucura que hoje em dia, até hoje, a gente conta para os nossos filhos historinhas de bruxa.
Ou seja, isso dá uma medida um pouco do quanto essa construção ideológica continua presente na nossa cabeça. A gente infantiliza essas histórias, a gente acha graça dessas histórias, mas vocês já pararam para pensar nisso? Que 500 anos atrás houve uma campanha e centenas de milhares de mulheres foram queimadas, ou executadas, ou punidas de alguma forma, muitas vezes pelo mero fato de conhecer os segredos das plantas. E, bom, daí a partir do século XVI, o que aconteceu? Aconteceu o colonialismo, né? Aconteceu o imperialismo. As potências europeias se espalharam pelo mundo, no primeiro momento para a América, e depois para todos os outros continentes, se apropriando e basicamente expulsando todos os povos nativos do mundo das suas terras comuns. Ou seja, essa construção histórica, ela tem uma razão política e ideológica, né? Essa ideia de que uma sociedade evolui quando se torna mais hierárquica e mais autoritária e mais patriarcal, ela obedecia uma necessidade imperial. E cada vez mais eu me convenço que está aí, há 500 ou 600 anos atrás, a criação desse sistema no qual a gente vive até hoje, que é um sistema que permeia tudo, e que está em todos os lugares, é meio como o ar que se respira, é meio como o oceano é para um peixe, e ele permeia tanto tudo que ele é quase invisível. A gente tem dificuldade até de dar nome para esse sistema, né? Alguns chamam ele de capitalismo, alguns chamam ele de patriarcado, alguns chamam ele de colonialismo. A sensação que eu tenho é que cada um desses nomes é meio que insuficiente, porque cada um desses nomes descreve um dos aspectos desse sistema, mas os aspectos estão todos presentes, né? Uma das coisas que me deixou chocado nesse livro, e a razão pela qual eu achei que valia a pena mostrar o livro para vocês, que esse livro conta que a verdade é que não aconteceu uma revolução agrícola. O processo de desenvolvimento da agricultura, ele aconteceu de maneira muito mais fragmentada, muito mais diversa, em vários lugares do mundo, e realmente aconteceu em vários lugares do mundo, mas ele não tem nada de inevitável. Aliás, tem um monte de sociedades no mundo inteiro que adotaram um sistema baseado em agricultura e depois voltaram a ser caçadores-coletores, ou que tinham um jeito de viver no mundo que ciclicamente alternava momentos de dedicação à agricultura e momentos mais livres e soltos no mundo de viver como caçador-coletor. Bom, o momento que esse livro menciona como talvez mais revolucionário do que a agricultura, do que a revolução da agricultura, né, do que a revolução do neolítico, né, como se diz, é uma coisa diferente da agricultura, né? Porque quando se fala da revolução agrícola, a gente está falando basicamente daquele momento em que se domesticou as plantas, né? O trigo no Oriente Médio, né, que é muito definidor, e na verdade é uma história mais conhecida, porque tem muito mais arqueologia no Oriente Médio do que em outros lugares do mundo, mas isso aconteceu em vários lugares do mundo. Aconteceu aqui na América com batata, com milho, aconteceu na Ásia com soja, com arroz. E agora esse livro destaca um outro momento, que é um momento anterior a isso, que é um momento que não é um momento da domesticação das plantas, é um momento de uma outra revolução que talvez não seja preciso chamar de uma revolução da domesticação. Não é um momento da revolução do domínio sobre a natureza. E talvez a palavra mais adequada não seja agricultura, seja jardinagem. E é esse momento que ele destaca muito claramente, que é um momento que muito provavelmente pelo registro arqueológico, que é muito pouco, porque você não encontra registros de matéria vegetal
10 mil anos depois. Matéria vegetal volta para a natureza. É um momento que... mas, bom, um dos registros mais antigos dessa revolução da jardinagem teria acontecido por volta de 10 mil anos atrás, com certeza 9 mil anos atrás, provavelmente mais, no Japão, numa civilização chamada Jomon. Antes de domesticarem o arroz, antes do Japão virar uma sociedade agrícola, ou seja, em tempos pré-agrícolas, com a cannabis. E é o primeiro... um dos primeiros registros de cultivo de cannabis. Hoje a gente sabe que muito provavelmente a cannabis vem não da Ásia Central como se pensava, mas do Extremo Oriente, algum lugar entre a China e o Japão, né? Bom, o que esse livro discute, os autores eles falam, tem um capítulo chamado Mulher a Cientista. Porque o que aconteceu, né? O Siddhartha falou um pouco disso na fala dele ontem, né? Teve, ao final do período glacial, as pessoas puderam parar de perseguir mamute e conseguiram ficar um pouco mais assentadas. E a partir desse momento começa a haver a possibilidade de experimentar com sementes e desse ato metódico de você encontrar as plantas que te interessam e que têm alguma utilidade para você, selecionar aquelas que têm as características que você gosta mais, colher as sementes, guardar as sementes para o ano seguinte, anotar metodicamente o resultado desse plantio, colher de novo, fazer isso de novo no ano seguinte. Aparentemente, se você faz isso ao longo de 1 ou 2 décadas só, com uma planta selvagem, você já consegue domesticá-la. O que os autores acreditam é que isso aconteceu não tanto para produzir comida, mas para produzir... O jeito tradicional de contar essa história, o jeito de dar a história da Revolução Agrícola, é que as pessoas começaram a plantar soja, trigo, arroz para comer, e daí a partir disso, com subprodutos disso, eles fizeram outras coisas, tipo corda, tecido, cestos, remédio. O que eles estão percebendo é que talvez esse processo tenha acontecido ao contrário. Essa seleção de sementes tenha acontecido mais para fazer essas outras coisas, e tem registro disso. Esses registros mais antigos, de 10 mil anos atrás, têm a ver com produção de cordas e de tecidos. E bom, isso quase que universalmente, tecer, criar têxteis, criar cestos, criar estrutura para as casas, esse cuidado metódico da planta, mas também esse cuidado metódico das pessoas e da comunidade, quase que universalmente, isso é um trabalho que estava na mão das mulheres, mais do que nos homens. Não estou falando que fossem sociedades matriarcais. Na verdade, em várias dessas sociedades tinha violência de gênero, e como homens são maiores e mais fortes que mulheres, é de se esperar que tivesse mais violência de gênero de homens contra mulheres. Isso provavelmente sempre foi verdade. Mas o que a gente percebe é que nessas sociedades, de antes dessa suposta revolução agrícola, havia dimensões sociais de valor mais ou menos equivalente, né? Um indício disso é que nas sociedades do Neolítico, uma coisa que se encontra com muita frequência são pequenas esculturas de figuras femininas, que os autores acreditam que são mulheres idosas, que são um indício de um status social elevado da mulher idosa. Aquelas que foram queimadas na caça às bruxas, né? Que são as mulheres que dominaram os segredos da natureza, né? A gente está falando então não de uma revolução gerada pelo domínio do homem sobre a natureza, que é o que nos trouxe até aqui, mas de uma revolução da modulação dos sistemas vivos. Aí, para usar uma palavra que o povo que está aqui nesse evento
certamente está habituado a ela, né? A modulação sutil. Não derrubar uma floresta para plantar hectares de soja, mas você olhar para o ambiente, e, entender o ambiente e favorecer no ambiente as características, as espécies que te interessam e que têm valor para você. E esse ato, esse sim, é muito revolucionário, né? Os autores aqui, falei para vocês, eles identificam aí o nascimento daquilo que viria desaguar naquilo que a gente hoje chama de pensamento científico, né? Esse desejo de você, a partir da observação metódica e da compreensão dos processos, você poder interferir neles, né? E, num certo sentido, essa modulação dos ecossistemas, mais até do que a caça em grupo, como o Siddhartha falou, talvez esteja na origem daquilo que levou ao florescimento aí sim, da cultura humana, daquilo que faz dessa nossa espécie tão única. Eu estou falando de um passado distante, que eu não conheço. Eu sou jornalista, minha especialidade é o dia de hoje, né? Mas eu estou falando de tudo isso porque, primeiro, foi chocante para mim, é uma história que eu não imaginava, me ajuda a colocar em contexto uma série de... porque assim, me parece que a gente vive hoje uma crise gigantesca, que fica transparente, fica evidente pelos efeitos nefastos da nossa política de drogas e dos efeitos dela, mas esse quadro me ajuda a entender que todas as outras grandes crises que a gente está vivendo, né, da pandemia ao colapso do clima, da intolerância a essa perda de sentido de tudo, que é uma coisa que as pessoas estão sentindo, né? Que é muito evidente, né? Essa epidemia de depressão, né? E de ansiedade, isso é um pouco o resultado dessa perda de sentido, né? De certa forma derivam desse mesmo processo, que é um processo que não surgiu hoje e que provavelmente tem muitos séculos, e eu acho que esse quadro me ajuda um pouco a entender, porque assim, a proibição da maconha é uma coisa que demorou muito para fazer sentido para mim. De onde vem isso? De onde vem essa ideia de proibir uma planta? E eu começo a perceber que ela é parte de um processo. Parte de um processo que é um divórcio entre a humanidade e a natureza. É uma escolha de um divórcio. O homem e a mulher, bom, quem tomou essa decisão muito provavelmente foi o homem, não a mulher. Ele resolveu ele resolveu se separar da natureza. Isso é um processo gradual, e eu começo a perceber que toda essa sequência da queima das bruxas, a tragédia do colonialismo, aos impérios, a proibição de plantas, é tudo parte dessa mesma sequência de tragédias, né? E eu acho que o que a gente está vivendo hoje, esse florescimento dessa cultura, ele precisa contemplar isso. Ele precisa contemplar, primeiro, essa diversidade. Do mesmo jeito que a cultura humana, de certa forma, emergiu a partir do cultivo das plantas, e talvez certamente uma das primeiras plantas que foi cultivada foi a cannabis, não à toa, porque ela é uma das poucas plantas que serve a todos esses fins. É uma planta que serve para fazer têxtil, serve para construir casa, serve para fazer cestaria, para fazer corda, serve para fazer remédio. Não é à toa que é uma planta que é cultivada há tanto tempo. É uma planta, né, o cachorro do mundo vegetal, como disse Siddhartha também. E assim, eu sei que quando me convidaram aqui, a intenção era falar dos últimos 60 anos, não dos últimos 10 mil anos, mas
para chegar nesse ponto, né? O que a gente está vendo nesses últimos 60 anos? Dos anos 60, a cultura canábica era uma contracultura, né? Era uma cultura contestadora, era uma cultura subversiva, e cada vez mais você vê que está virando uma cultura dominada pela mesma lógica patriarcal, capitalista, colonialista, que domina todo o resto do mundo, né? A cannabis foi talvez a primeira planta que a humanidade cultivou, com a qual a humanidade fez jardinagem. Não tem como a gente saber disso, não tem como a gente ter certeza disso. Talvez a gente saiba mais e mais por estudos genéticos, mas não tem como a gente saber disso. Mas o que cada vez mais vai ficando claro é que a cannabis talvez tenha sido para a humanidade a porta de entrada para as outras plantas, né? Foi a partir da cannabis que a humanidade aprendeu a manejar, a modular a natureza e a tecer parcerias com a natureza. É meio que o ponto de partida dessa jornada. Sei lá, quero terminar então com o desejo de que essa cultura canábica, que não tem 60 anos, que tem 10 mil anos, e que talvez seja um pouco mãe da cultura humana, ela continue preservando essas características fundamentais dela, que é a característica de favorecer a autonomia, a liberdade, a ideia de um indivíduo cultivando um indivíduo, né? Cada um com o seu DNA, uma pessoa cultivando uma planta. E a ideia de diversidade. Não é uma cultura que emerge num lugar e se espalha pelo mundo. É uma cultura que emerge em todos os lugares e emerge diferente em cada lugar, porque ela emerge dessa relação entre indivíduos. É isso, gente. Obrigado, prazer estar aqui. Passo para você. Então, eu acho que também não vou falar dos 60 anos para cá, eu vou falar de uma história de uns 20 anos para cá, e que, enfim, sou testemunha ocular, né, cara? Assim, eu tenho a honra de ter acompanhado grandes momentos chaves aqui dessa cultura canábica recente no Brasil, né? Que é a construção da Marcha da Maconha, né? Eu fui na primeira, de 2002, como um participante que recebeu uma cedinha carimbada na noite falando Marcha da Maconha, e a partir de 2007 bastante envolvido em fases mais envolvidas, outras fases menos envolvido com a realização da Marcha da Maconha aqui no Rio de Janeiro. E, enfim, cara, eu sempre defendo que a grande contribuição da Marcha da Maconha foi justamente tornar-se legal, ser reconhecida, assim, porque a Marcha da Maconha foi perseguida pra caramba, e isso gerou um julgamento, um recurso, que foi o Supremo Tribunal Federal, foi julgado em 2011, e a partir daí cria-se, assim, vamos dizer, um salvo-conduto para se discutir maconha no Brasil, assim. É um absurdo, né, que a gente tem que ter passado por isso, né, cara? Mas aí, a partir daí, você tem toda uma explosão de cultura canábica, obviamente, tudo também sintonizado com o momento global e com o momento da aceleração dos acessos à informação, né, através da internet, redes sociais. Mas aí a gente tem todas essas lutas, essas discussões, e que, inclusive, a causa medicinal também começa, mais ou menos, de 10 anos para cá, a ganhar força. E, de repente, a gente vê, assim, isso daí começar a ser cooptado, assim, já por essa lógica capitalista, imperialista, colonialista que o Denis tão bem falou, né, cara? Então, a gente tem aí o tempo todo, sei lá, portais de empresas dedicadas a ficar divulgando números, cifras. O mercado de maconha legal no Brasil, movimenta não sei quantos bilhões, pode gerar não sei quantos bilhões. E aí, cara, eu fiz uma busca antes de chegar aqui, eu botei cannabis medicinal no Google Imagens. A primeira imagem que veio foi essa daqui. Aí, né? Aí, cara, eu fiquei assim, caraca. E aí eu fui clicar justamente numa notícia dessas. O mercado de maconha medicinal do Brasil
pode movimentar não sei quantos bilhões. Acontece que já existe um mercado de maconha no Brasil que movimenta trilhões, entendeu? E é mais parecido com isso daqui. Esse daqui. Eu acho isso aqui é muito maravilhoso, cara, porque isso daqui, para quem não sabe, é uma dola, né, cara, que é como no Rio de Janeiro são embaladas as drogas aqui. Essa ideia é 1 quilo, né, de R$500, essa foto é de 2016. Desculpa. E, cara, é muito inacreditável, porque isso aqui é uma parada que só no Rio de Janeiro mesmo tem, cara. Porque em todo lugar onde tem tráfico de drogas no mundo e a droga é, enfim, criminalizada, e tem lugares que são pior ou menos pior do que aqui a repressão, mas o tráfico de drogas tenta ser discreto, né, cara? Você tem vários esquemas de, sabe, você entrega o dinheiro para um cara e o outro cara te dá droga, você entra num carro, tem lugar que é buraquinho na parede, você, né, só vê um cara de luva, te entrega, né? Aqui no Rio de Janeiro, o cara faz questão de, porra, precificar, né, cara? Produtizar, né? Botar aqui a hidropônica, claro que isso aqui não é hidropônico, tem aqui escrito com 1 quilo, contém 1 quilo, tem o nome da facção, não sei se tem o nome no morro, nessa daqui, mas muitas vezes tem o nome do morro, muitas vezes tem uma alusão ao chefe do morro também. Tem aqui o Bob Marley, né? A cultura canábica jamaicana. E, sei lá, não estou conseguindo identificar essa figura, mas muitas vezes, sei lá no Complexo de Israel tem o Peixão, né? Que é o traficante que domina aquela área. E eles sempre, eventualmente, vai ter o Peixonauta, sacou? Tem outro cara que se chama Hulk, aí tem um Hulk, enfim. A porra da dólar já é, tipo, sei lá quantos crimes já tem nessa porra aí, entendeu? Isso aí é tráfico, associação, tem tudo de bandeja, assim, tipo assim, o cara faz questão de falar, não, aqui eu estou traficando, eu sou do TCP, isso aqui custa R$500, eu gosto do Bob Marley, meu apelido é tal. Entendeu? Tipo, é uma cara de pau isso, que só no Rio de Janeiro tem, cara, assim, e isso é o mercado de maconha no Brasil, entendeu? Vamos ver aqui que, senão vou me esticar muito. Tá. Né? Aí eu coloquei aqui como a maconha como era o mercado, como já foi também o mercado de maconha legal no Brasil, né? Essa foto, esse recorte de jornal é do século XIX, final do século XIX. Muita gente conhece essa imagem, né? São os cigarros índios, né? Que era vendido em farmácia para fins medicinais e já traz ali no nome, né? Uma coisa também assim meio racializada, vamos assim dizer, falando que é coisa de índio, é coisa de preto, se liga, hein? Estamos alertando. Provavelmente o dono, eu nunca pesquisei, mas provavelmente o dono dessa empresa não era indígena de jeito nenhum. Mas agora é achismo meu. Então, aí em 1938 a maconha é proibida de vez, né, cara? Só que aí a maconha sempre foi produzida no Brasil, né? Desde, como foi falado aqui várias vezes, foi trazida já no achamento do Brasil, né? Com as grandes navegações, chegou a fibra, né? E a maconha como remédio, ela chega já com os negros, né? Com o uso negros, assim. Peraí, rapidinho, eu vou pegar uma água que está foda. E aí, a partir dos anos 60, a gente começa a ter essa explosão, né, esse fenômeno também global do uso de maconha. E aí a gente começa a ter grandes cultivos aqui no Brasil, no Nordeste, né, e também começam os cultivos no Paraguai, que eu tive o prazer de visitar. Vamos passar aqui. Isso aqui é uma roça de maconha do Paraguai, assim, era uma roça de 5.000 hectares, que eu visitei em 2017 e pude acompanhar a colheita, pude testar essas flores antes da prensagem e atestar que a maconha que é cultivada lá é de boa qualidade. Eles têm basicamente 2 tipos de genética ali que eles... 2 classes de semente, tudo obviamente que é ligado muito mais ao valor comercial do que qualquer outra coisa, né? Mas reza a lenda ali que... quer dizer, não é lenda, é verdade, eu apurei isso, que teve um chefão lá que viajou à Holanda e comprou milhares de sementes da Sensi Seeds e tal, de outros bancos.
E levou para lá e cruzou. Só que fizeram uma suruba de genética lá, cara. E aí dentro do mesmo campo, assim, eu consegui identificar 5 fenótipos diferentes, assim, bem diferentes. Plantas roxas, plantas mais escuras, plantas mais claras. E que os caras não têm, assim, menor critério na hora de separar, de fazer nada. Tudo vai ser secado junto, a caralho, assim, de uma forma que acaba estragando muitas vezes a maconha, né? A maconha perde muito, né? Porque seca demais ou mofa, enfim. E depois tudo vai ser prensado junto e vai virar uma coisa, vai virar mais ou menos isso daqui. É o que vira lá, isso aqui é um bloco de prensado de 50 quilos, que depois vai ser fatiado em vários de 1 quilo, tipo aquele da primeira foto ali. Vamos lá. Agora vamos entrar no assunto marcha da maconha. Ah, eu gosto... Ih, caralho, passou tudo. Tá spoilers. Spoiler. Pô, pulou uma foto bem legal, cara, que era do Paraguai, que eu gosto muito dessa foto aqui. Que é o nosso ministro Xandão, na época ele era ministro da Segurança, sei lá, né, da Justiça, e aí ele visitou o Paraguai e foi fazer uma colheitinha lá, né, cara? E aí eu fico, porra, eu lembro dessa parada, né, eu cito na reportagem original que eu fiz sobre o Paraguai, né, que foi publicada, saiu na agência pública, para quem não conhece, e a gente cita esse momento, né, porque ele tinha ido alguns meses antes de eu ir. E aí eu perguntei para os caras lá, sabe, essa história quando brotou aí, isso é tudo dado, é tudo negociado, pode ver que nunca prende ninguém. Enfim. E aí é muito louco, né, que acho que foi 2017 que eu fui para lá, né, cara, e sei lá, em 2013, quando legalizou a maconha no Uruguai, quando as coisas aqui do medicinal também começou a se mexer e tal, eu pensei, pronto, em 5 anos vai legalizar a maconha aqui, estamos bem, assim. E, cara, a partir de 2016 a gente entrou nessa espiral de merda, né, cara, assim, de impeachment, golpe, prende, solta, e que deu no bolsonarismo, nessa coisa horrorosa que a gente está vivendo, né, cara, e que atrasou muito, né. E aí é engraçado, porque a gente chegou num lugar tão absurdo que esse cara aqui começa a parecer razoável, né, cara, assim, tipo, caralho, mano, sabe, é impressionante. Não, e ele não segurou, né, o RE, né, o recurso que está tendo no STF para descriminalizar as drogas. Ele é o próximo a entregar o voto dele certamente é favorável, só que ele não entrega essa porra porque do momento que ele entregar, o Bolsonaro vai falar, tá vendo, o cara é maconheiro, brother, sacou? O cara quer distribuir maconha nas escolas, sacou? Que é isso, essa é a lógica, né, do proibicionismo, ainda mais nesse tempo de fake news, vai botar as coisas mais absurdas ao possível. Enfim, eu quero falar sobre a Marcha da Maconha, né, cara? A Marcha da Maconha, a primeira Marcha da Maconha, agora... tem que ser para lá, né, é verdade. Essa aqui é uma foto que saiu no Globo em 2002, quando teve a primeira Marcha da Maconha. Para quem gosta de Onde Está o Óleo, eu estou nessa foto aí. E, enfim, a marcha foi realizada em Ipanema, e isso sempre é uma coisa que todo ano ressuscita uma discussão. E foi convocada para Ipanema, ela foi organizada por uma turista que estava em passagem no Brasil, uma portuguesa, e ela concluiu que o único lugar que estava para fazer a Marcha da Maconha naquela época era em Ipanema, era no Posto 9. Foi um trajeto super curto, assim, a gente saiu da nossa cela da Paz até o Posto 9, né, que, para quem não conhece, são 3 quadras, assim. Logo de cara, já saiu da praça, já tem uma igreja, né, uma igreja super antiga, super chique, assim, aí tinha umas velhinhas, assim, cheias de ouro ali, que ficaram chocadas, assim, meu Deus, que absurdo! E aí a gente já virou a esquina e, tipo, sei lá, tinha 200 pessoas. Virou a esquina, já tinha os bares, né, cara, Garota de Ipanema e tal, os bares bem playba, assim, e aí a galera começou a bater palma, né, e, caralho, que legal, a boemia está nos apoiando. Acho que hoje em dia isso é um pouco diferente, talvez, hoje em dia tem uma galera lá com a camisa do Brasil, meio revoltada com a gente. Mas, enfim, e não foi fácil, né, cara, a partir de 2007, que aí eu comecei a me envolver mais e pude ver que a marcha também a gente começou a entrar nessa era da informação, das redes sociais, então começamos a alavancar a marcha mais, né, o movimento cresceu, teve muita expressão, teve muita mídia espontânea em 2007, e aí em 2008 isso inspirou várias outras cidades, 8 cidades do Brasil a fazer suas marchas da maconha,
E aí houve uma articulação nacional do Ministério Público para perseguir e proibir essas marchas da maconha. Aqui no Rio de Janeiro a gente teve 5 militantes, 5 amigos meus, que foram presos porque estavam filipetando, distribuindo panfleto da marcha, né, cara? E aí foi muito louco porque... E aí aprenderam os panfletos, e aí o Jornal Globo, que na época ainda era um jornal de papel que um monte de gente assinava, né? Hoje em dia isso não existe mais, publicou na primeira página o flyer, sacou? Para 5 pessoas presas por divulgar este panfleto aqui, sacou? E aí publicaram o panfleto que tinha a informação da marcha e tal. E, porra, do caralho, entendeu? Aí a coisa cresceu, então. Isso tava muita expectativa para essa marcha, mas foi proibida. A gente até foi no local, mas tipo assim, para falar para a galera, não pode ter marcha, porque se alguém vier aqui fazer marcha, vai ser preso e tal. E aí teve um cara que resolveu levar um cachorro com uma plaquinha. E prenderam o cachorro, brother. Sacou? É inacreditável, assim, cara, as coisas que acontecem, assim. E, enfim, eu estou falando aqui, é engraçado e tal, mas, assim, depois a gente também teve vários outros episódios bem violentos, sacou? Sobretudo em 2011 a gente teve... muito bom, né? Tremenda confusão, tipo Sessão da Tarde, né? E... Então, aí em 2011 a gente teve um episódio muito violento lá em São Paulo, né, cara, porrada comeu, e isso desengavetou um recurso que tinha justamente referente à vez que essas 5 pessoas foram presas em 2008, isso gerou um processo que aí rolou uma articulação para levar esse processo para o STF. Após a violência que teve em São Paulo, que porrada de gente ficou machucada, porrada de gente ficou presa, teve jornalista que teve a câmera quebrada, o STF põe a pauta de discussão e decide que, beleza, pode fazer marcha da maconha, legal, pode vestir camisa com marcha da maconha, com escrito maconha, pode fazer música sobre maconha, pode tudo. Né? Não pode tudo, não, calma, não pode plantar maconha, ainda não pode, né? Fazer associação, pode peronomútil, né? Assim, sempre vai ter aí uma Anvisa para encher o saco, alguém para encher o saco, para entrar no caminho e atrapalhar as coisas. Mas, enfim, e aí, cara, em 2012, a gente estava com muita expectativa para a marcha aqui do Rio, fizemos uma movimentação legal com uma galera do rap, umas bandas que faziam sucesso, uns MCs que estavam bombando na época, toparam cantar e tal. E no final da marcha, no meio para o final da marcha, apareceu uma patrulhinha da Choque, sacou? Um carro da Choque, da tropa de choque, e avançou na contramão para frente da marcha, sacou? Ficou provocando a galera, obviamente a galera começou a vaiar, obviamente alguém tacou uma lata de cerveja, e aí os caras começaram a tacar bomba e dar cacetada, e quebraram instrumento de músico, né, que tava o cara com a corneta ali, né, com o trombone, levou uma cacetada no trombone, né? Enfim, e nunca pegou nada. Eu estou falando isso porque, então, só para a galera ter ideia disso. Então, vamos lá. Essa aqui, ó. Acho uma coisa que tem confusão. Novamente, o termo confusão. Confusão com PMs em Ipanema. E aí falaram que segundo o PM, vidro do carro do polícia foi quebrado por manifestantes. Foi quebrado depois que eles começaram a atacar bomba, que a galera começou a atacar coco, né? Rolou uma chuva de coco, né, na praia, né, tem aquelas lixeiras que no final do dia ficam lotadas de coco, né? E, enfim, foi uma batalha épica. E, cara, isso foi em Ipanema. Agora, imagina se isso acontece na Marcha das Favelas. Imagina se isso acontece no sábado, no centro ao sábado, entendeu? Que é a proposta que muita gente tem. Vamos levar a Marcha da Maconha para o centro. Não sei, eu acho que se esses caras resolverem aparecer no centro, eles não vão ser tão maneiros assim, sacou? Com a galera. Inclusive, enfim, já fui em manifestações no centro de sábado que a polícia já começa a dar dura na galera saindo da central, na galera saindo do metrô, coisa que eles não vão fazer, talvez na Zona Sul, tão impunemente. Enfim, não vou me alongar muito mais aqui, deixei aqui os meus contatinhos aí para a galera me seguir. Vamos ganhar seguidor, e isso eu vou passar aqui para o Marcos aí. Sim. Não, cara, falei... Bom, depois a gente fala sobre isso, que queria falar sobre
também as propostas de projeto de lei que a gente tem, né, cara, que a gente... Justamente, a gente passou por essa espiral, né? Está passando por essa espiral de merda, onde nada acontece desde o impeachment, nada é discutido. Mas, assim, as coisas também não eram discutidas com tanta seriedade no governo anterior, né? Pelo contrário, assim, a gente teve algumas coisas bem complicadas, né? Tipo o PP, GLO, uma política de drogas muito repressiva, né? Muito bélica. E a gente agora tem que, torcendo quando mudar o governo, mudar o Congresso, que a gente tenha uma política de drogas que seja mais inclusiva, que seja reparativa. Só o que está na mesa, que é o PL 399, não é suficiente, porque ela não está contemplando um uso, um cultivo particular ou mesmo associativo, já não é. E muitas outras coisas também, até uma questão que a gente tem finalmente uma oportunidade, já que se fala tanto em milhões e milhões e milhões do mercado, a gente tem uma oportunidade de propor uma reparação, né? O que fazer com esse dinheiro? Vamos dedicar esse dinheiro para algum lugar. Então, e não é que não dá, não, tem que dar, cara. Agora seguramos, agora que vai mudar o Congresso, vamos tentar articular isso de novo, ou vamos dar frente a outros projetos que estão parados aí, tipo o SUG 8, tipo o projeto do Jean Willis. O próprio Paulo Teixeira tem um projeto dele que está engavetado desde a época que o PT estava no governo e ele era do PT. E o PT tinha a maioria da Câmara. Então, tipo assim, galera, vamos dar o restart agora, esquecer todas as cagadas e vamos avançar com esses projetos, porque senão a gente vai comer mosca, cara. A gente vai ser novamente a vanguarda do atraso, né? O último país a abolir a escravidão, o último país a regular a maconha de uma maneira decente. E as drogas em geral, obviamente. E basicamente é isso. Nunca foi sorte, sempre foi já. Valeu, galera. Vou passar aqui. Boa noite, me ouvem bem? Bom, meu nome é Marcos Veríssimo, sou antropólogo, pesquisador associado ao Instituto de Estudos Comparados e Administração de Conflitos da Universidade Federal Fluminense e também ao Núcleo de Estudos em Psicoativo e Cultura, Psicocult. A minha fala ela tem um escopo mais curto, né? Eu vou falar de 12 anos para cá, né? Com base na pesquisa que eu tive a oportunidade de fazer para o meu doutorado em antropologia pela Universidade Federal Fluminense. Queria agradecer o convite, né, de estar aqui, uma oportunidade de falar do meu trabalho, que versou sobre a cultura canábica. E a cultura canábica, inclusive, foi um termo a ser resolvido, né, no estudo que eu fiz, né, quando eu comecei a ouvir falar em cultura canábica no Rio de Janeiro, na imprensa, lá pelo ano de 2010. Eu primeiro tomei esse termo como um dado, né, e aí depois fui logo convencido pelos pares, né, pelos antropólogos, que isso era o que necessitava ser explicado, né, o que é cultura canábica, né? Quando você fala de cultura canábica, ao que você está se referindo, né? Enfim, a tese foi defendida no ano de 2013, já se tornou um livro e está indo agora para a segunda edição. A primeira edição está esgotada e tal, e fui convidado por uma editora lá de São Paulo para lançar, então, a primeira edição, né? Ou seja, a discussão está viva, está acontecendo e é absolutamente pertinente. Então, vou começar falando, né, como é que eu comecei a dar tratos à bola, né, a elaborar o plano de estudos que deu origem à tese, né. Eu estava, quando eu estive na Argentina pela segunda vez para participar de uma reunião de antropólogos, reunião de antropologia do Mercosul, me chamou muita atenção naquela cidade, né, um aspecto da cultura canábica que naquele momento não tinha aqui, né, até hoje, aliás, que era a forte presença de revistas, né, linha editorial. O Matias já empreendeu nisso também aqui, né, com a revista Sem Semente, que teve aqui,
Mas isso era lá no ano de 2009, e era muita, né? A revista THC e a revista Reis, né? Duas. E aquilo me chamou muita atenção. Me pareceu impensável que pudesse haver no Rio de Janeiro, né, empreendimentos como esse. E aí, isso é importante estar falando, né, porque é um aspecto, quando você vai falar de cultura, né, a cultura não é algo monolítico, né? A cultura é algo que se configura, né? Tem vários elementos, né? Por isso que o Denis estava falando, né, que a cultura vem de baixo, né? Vem do solo, local, né? Se alimentando da configuração local, né? E lá em Buenos Aires, né, que foi onde eu fiz o trabalho de campo, né, foi um estudo comparativo entre Rio e Buenos Aires, que é uma cidade que, enfim, uma vez eu li isso no jornal, já tem um tempo, mas eu acho que não está diferente, que é o seguinte: o setor livreiro brasileiro encomendou uma pesquisa, porque eles queriam saber quantas livrarias tinham no Brasil todo. Eles chegaram no número X de livraria, e esse número X é menor do que o número de livrarias da cidade de Buenos Aires. Ou seja, tem mais livraria na cidade de Buenos Aires, que tem lá os seus 7 milhões de habitantes, do que no Brasil inteiro, com mais de 200 milhões de habitantes, né? Então, quando a gente fala de configuração, é disso que a gente está falando. Por isso que falar em cultura canábica em terras portenhas é muito esse ativismo feito por meio de uma cultura letrada, né, de um público que compra revista todos os meses na banca de jornal, né, e vai lá e lê muito mais do que aqui, por exemplo. Então, falar de cultura tem a ver com isso. Então, desde o início, né, o meu estudo tentou se voltar para entender qual é a configuração do Rio de Janeiro, né? Então, quando se diz, por exemplo, que o movimento canábico carioca é elitista, nem poderia ser diferente, porque o Rio de Janeiro é a única cidade das Américas que teve uma corte, né? E o que é a corte? A corte é o lugar onde as pessoas são desigualmente tratadas no espaço público, né? O Rio de Janeiro é uma cidade onde Carlota Joaquina passeava em cima do seu cavalo, e os cariocas todos que tivessem pela rua eram obrigados a fazer aquela menção, era obrigado mesmo. E vinha a guarda real de polícia atrás, e quem não fizesse levava pau. Isso ficou documentado porque tinha um diplomata inglês que estava desavisadamente na rua, esqueceu de fazer, não sabia, né? E olha que lá tem rei, príncipe também, essas coisas, mas não essa relação, né, altamente desigualadora, né, como é a configuração cultural que a gente tem aqui no Rio. O inglês parece que não deu bola, apanhou, e aí isso virou um acidente diplomático que ficou registrado, né, e por isso a gente sabe, né, e é isso que eu estou querendo chamar a atenção, né? O Rio de Janeiro é uma cidade absolutamente elitista, racista, né? Isso é fato, né? Isso aí é algo que a gente tem que enfrentar e pensar formas de configuração dessa cultura canábica que sejam menos racistas, não racistas e não elitistas, né? Enfim, um longo caminho que a gente tem a percorrer e que a gente continua, né, a passos, em certos momentos, ainda um tanto tímidos, né? Bom, e aí, quando foi no ano de 2010, aqui no Rio de Janeiro, né, teve uma publicação do jornal Globo, né, que naquela revista de domingo do Globo, que aparecia pela primeira vez, pelo menos que eu tenha me deparado, o nome Cultura Canábica na imprensa do Rio de Janeiro, e aparecia o seguinte: agricultura de subsistência. A capa da matéria, você vai lembrar disso, era uma planta em cima do vaso. Na capa da revista, né, a planta em cima do vaso, e estava falando de agricultura de subsistência. Quando eu bati o olho, né, nessa categoria,
subsistência. Na mesma frase de cultura canábica, eu logo, né, algo acendeu aqui que eu fiquei, bom, como assim, né, que enuncia-se uma cultura sob o signo da noção de subsistência, né? A própria ideia de cultura, ela pressupõe que a troca de excedentes, não só excedentes materiais, como, sobretudo, excedentes no plano simbólico, né? Então, portanto, eu procurei perseguir aquilo que, enfim, parecia, não era completamente um paradoxo, mas certamente uma contradição, me pareceu bastante contraditório, e aí, portanto, que eu pensei nesse projeto, né? Bolei um estudo comparativo para ver, né, comparando Rio com Buenos Aires, como é que seria essa configuração da cultura canábica, né? Como sociedades diferentes, sendo configuradas por elementos diferentes, davam materialidade e simbolismo ao que se chama de cultura canábica, né? E aí foi esse o meu trabalho, né? Caminhou por aí. E aí eu fui aprendendo, né, ao longo do tempo, né? Primeiro a gente fica naturalizando, né, os termos. Aí, geralmente, quando em situações sociais as pessoas me perguntavam o que eu estava pesquisando, eu dizia a cultura canábica. E geralmente todo mundo se sentia satisfeito com essa explicação, até um dia que eu estava fazendo trabalho de campo na Argentina, e a gente estava num lugar que é um dos lugares onde eu fazia muito trabalho de campo, por ter uma certa tolerância ao uso de maconha nele, que era um bar que tem do bairro de Almagro, chamado Boliche de Roberto. E tem todos os dias você vai lá, tem os cantores de tango, né, o pessoal, junto o pessoal da velha guarda com os jovens tangueiros, e é um lugar absolutamente interessante, e que o pessoal fuma maconha tranquilo lá dentro. E uma pessoa, né, chegou perto da gente, era uma brasileira que estava lá de férias, e viu que eu estava num grupo que tinham brasileiros e argentinos, e ela ouviu eu falando português, o pessoal estava fumando maconha, ela chegou, pediu aquele salve e tal, e aí me perguntou, né, me fez a pergunta, mas e aí, o que você está fazendo aqui? Aí eu disse a ela que era antropólogo, que estava fazendo trabalho de campo, ela, qual é o tema que você estuda? Eu disse, cultura canábica. Ela olhou para a minha cara, riu e falou assim, pô, meu irmão, até isso virou cultura agora e tal. Ou seja, né, esse aprendizado, né? E aí quando eu tive que qualificar o projeto de tese, né, na universidade, aí a banca lá veio porrada de tudo que foi lado, né? Tipo assim, não, você precisa explicar, você precisa definir o que é cultura canábica, né? O que você está chamando de cultura canábica. Foi violentíssimo a qualificação e, enfim, é por isso que o livro saiu, né? Justamente porque houve esse tipo de questionamento. E aí, os campos, né, em que eu consegui fazer trabalho de campo foi no cultivo caseiro, né, que era o que aparecia na revista, e é o que aparece nas revistas argentinas também, né, o cultivo caseiro, e os atos de ativismo, né, muita etnografia da Marcha da Maconha, né, enfim, o Matias estava mostrando ali, estava falando desse dia da Guerra dos Cocos, eu estava lá, né, foi punk, foi pesadíssimo, 2012, né, no ano em que a marcha marchou para o lado contrário, né, que foi do Arpoador até o Jardim de Alá. Sempre é o contrário, e nesse ano, enfim, teve esses problemas. E aí, né, enfim, a tese acabou tendo assim, dois grupos de resultados, né, eu diria, um mais antropológico e que foi igual, né, tanto no Rio de Janeiro quanto em Buenos Aires, foi igual, e que é relativo ao cultivo, né, quem eram aquelas pessoas que estavam fazendo cultivo caseiro e chamando de cultura canábica? O que elas faziam, né? E quais eram as implicações? O resultado disso, né, quebra na base com vários estereótipos sobre o que é alguém aderir ao consumo de maconha. Geralmente, né, isso quando
quando a gente era criança e tal, ouvia muito falar isso. Aliás, hoje ainda falam, né, que maconheiro é um sujeito irresponsável, praticamente um marginal, né, que não vai ter responsabilidade com nada, esquecido, né? E quando eu comecei a analisar o campo dos cultivadores caseiros, o que apareceu para mim era absolutamente o contrário disso. Aliás, né, um maconheiro típico desses que a gente se acostumou a ver no cinema, ele dificilmente vai se tornar um cultivador de sucesso, né? Dificilmente ele vai conseguir produzir com regularidade. Por quê? Porque aí eu perguntava para os meus interlocutores, né, o que precisa ter de qualidade para alguém ser um cultivador de sucesso e conseguir colher com regularidade. E aí era o seguinte, ó, atenção, cuidado, carinho, amor. Amor aparecia direto, né? A palavra namoro também, porque a planta é fêmea, né? A planta como diz o Denis no livro dele, né? Porque tem que ser uma fêmea sexualmente frustrada. Essa sua pegada é incrível, cara, realmente, né? Tem até uma questão de gênero aí que deve ser falada, né? E era uma fêmea, e a maioria dos interlocutores que eu tinha eram homens, né? Eram homens plantando planta fêmea e se falava muito em namoro. Então, esse tipo de configuração, ele quebra na base com todo tipo de estereótipo e preconceito que tem sobre o próprio consumidor de maconha, né? E eram, inclusive, profissionais liberais de várias profissões, muito bem-sucedidos, né? Enfim, era totalmente diferente. Isso tanto no Rio quanto em Buenos Aires. O que me levou a tirar uma conclusão que é a seguinte, né? Bom, temos aí um processo de domesticação que parece que fica claro, as falas que me antecederam já tocaram nesse assunto, que é um processo de domesticação, de domesticar a planta para poder tirar dela o que ela tem de melhor, né? Há de se domesticar. Não é igual na música do Bezerra da Silva, que os vizinhos jogou uma semente no quintal e, de repente, deu problema com a polícia. Não, né? Pelo contrário, você tem que se dedicar, você tem que prestar atenção, tem que olhar todo dia para ver se não tem praga, né? E não é fácil, não é igual ter um cacto. E olha que eu sou um cara que já deixei cacto morrer, né? Então, enfim, esse, infelizmente, é meu lugar de fala. Então, veja só, então é uma domesticação da planta, mas o que meus interlocutores me mostraram foi que é uma domesticação de mão dupla, porque o sujeito que se dedica a fazer o cultivo caseiro, ele também conhece o processo no qual ele vai estar se domesticando. Ele se domestica também, né? Ou seja, você precisa aderir a um sistema de crenças, né? Se trata disso que nós estamos falando, sistema de crença, filosofia de vida e rotinas diárias. Então, o sujeito acaba se domesticando a si próprio, né? E, inclusive, isso é uma coisa que a antropologia mais contemporânea está estudando sobre isso, né? Por muito tempo se estudou os processos de domesticação em que os seres humanos eram os sujeitos do processo de domesticação. Agora nós estamos falando de um processo no qual ele é objeto da domesticação. Ele vai ter que se domesticar para conseguir colher, para conseguir ter um sucesso aí no seu cultivo, né? E aí um dos meus interlocutores, ele me falou, então todos eles falavam isso, né, que era preciso ter amor. E um me falou uma coisa que era um pouco diferente das outras, mas que foi absolutamente complementar. Ele disse o seguinte para mim: olha, você também tem que ser gente boa com os vizinhos, né? De fato, né? De fato, né? Então, esse aí o sujeito, né? Então, no campo mais antropológico, eu acho que esse é o resultado, né, do meu trabalho, né? Mostra que existe no cultivo caseiro de maconha um processo de domesticação que é de mão dupla. Ao você se dedicar a plantar e a cultivar, você vai ter que domesticar a planta, mas o processo também te domestica. Eu achei isso fascinante, né? Realmente
foi fascinante aprender tudo isso com os meus interlocutores. E, para fechar aqui a fala, né, eu vou falar de um outro tipo de resultado, que foi um resultado, por assim dizer, mais sociológico, mais detido nessa questão da configuração, né? O que tem de diferente entre Rio e Buenos Aires? Bom, tem tudo, né? Enfim, e uma das coisas principais é que, na época que eu comecei a fazer o trabalho de campo, lá em 2010, 2011, aqui no Rio de Janeiro, prevalecia sempre o discurso segundo o qual era imperioso legalizar a maconha e outras drogas, porque a guerra das drogas é uma guerra contra os pobres. De fato, né? Não dá para negar aqui que quem é que sofre, né, as piores consequências dessa ordem proibicionista que proíbe a maconha e outras drogas. É o cara que mora na favela, que tem a marmita dele revirada, né? São essas pessoas que sofrem as piores consequências do proibicionismo. De fato, é só você observar, né? Então, por isso, a cultura canábica, né, no que concerne ao ativismo, ela estava linkada com essa questão. E aí, quando eu olhava lá na Argentina, né, e procurava entender, né, o que estava sendo enunciado lá no campo do ativismo, era muito mais um discurso que falava-se muito pouco de questões análogas ao que se falava aqui, e se falava muito mais em direito individual, né, que o proibicionismo lesava o direito do sujeito que quer fazer uso de uma planta, catalogada pelo Linneu, né, no tratado dele lá, de botânica, né, e aquilo ali não vai, inequivocamente, trazer danos a terceiros. Então, isso é o direito individual, né, essa ideia de que tudo aquilo que você faz na sua privacidade, né, o lugar da privacidade, você pode fazer sem que o Estado, né, tenha legitimidade de te interferir. Você não vai lesar a terceiros. E aí tem toda a questão da saúde pública, né, que é a desculpa utilizada, né, para proibir. E aí todo o ativismo era feito nesse sentido, no sentido de mostrar, né, que não tem nada de que lesava a saúde pública, coisa nenhuma, e que, na verdade, o proibicionismo lesava o direito individual das pessoas de ter acesso a uma coisa que é feito na intimidade. E aqui no Rio de Janeiro não, né? Porque justamente, aí voltando da configuração daqui, a intimidade e a privacidade, como tudo aquilo que tem valor cultural, é desigualmente distribuída numa sociedade hierárquica. E no Rio de Janeiro é como se algumas pessoas tivessem mais direito a ter privacidade do que as outras. Aqui fica muito mais difícil fazer um discurso de pensar no direito individual, né? Justamente aí, retomando, né, não estou querendo ser repetitivo, mas retornando o que a gente estava falando antes, é uma sociedade que foi configurada, né, colonialismo, mas isso aí os argentinos também, no escravismo, né, e era um tipo de escravo, né, que não é esse escravo das plantações, né, era o escravo que vivia dentro de casa, né, e estabelecendo padrões de relação, além de racista, absolutamente desigualadoras. Então, é esse tipo de configuração, né, e também a monarquia, né, onde, aliás, a gente até hoje é monarquista, né, enfim, desculpem, mas sim, Pelé é o quê? Xuxa, Luiz Gonzaga, né, todo o sucesso no Brasil é traduzido no título de nobreza, né, mesmo que seja informal, é um aspecto da cultura, né. Então, é isso que salta aos olhos aqui no Rio de Janeiro, né? Tanto que a questão de duas causas que lá em Buenos Aires aparecem sempre muito associadas e aqui não, que é o seguinte, a causa antiproibicionista com a causa dos direitos dos pares homoafetivos. Em Buenos Aires isso está junto. Por quê? Porque tem o guarda-chuva dos direitos individuais por cima. Aqui no Rio de Janeiro, como essa questão dos direitos individuais ela é, vamos dizer, com palavras gentis, né, incipiente, fica complicado de você estabelecer um ativismo e reivindicar uma cultura
em cima dessa ideia de direito individual. Por quê? Porque me parece que aqui no Rio de Janeiro é aquela história de sempre. Você sempre tem uns que têm mais direitos individuais do que outros, que era uma coisa que, por definição, né, era para ser geral. Enfim, eu acho que o que eu tenho a contribuir é isso, e, enfim, vou ficar por aqui, e aí a gente abre aí para conversar com o público aí. Muito obrigado, pessoal. O livro é esse aqui, ó. Maconheiros, Fumons e Growers. E a brincadeira é vocês identificarem entre os personagens com nome falso aqui as pessoas que estão aqui. Boa noite, meu nome é Samantha. Achei muito legal a conversa. E eu achei especialmente interessante, Denis, aquela parte que você fala sobre esse divórcio, né, do ser humano com a natureza. E depois a gente fala muito sobre os processos onde ambas as espécies, né, elas acabam coevoluindo, né? Não é uma questão só da gente domesticar a cannabis, senão uma relação coevolutiva, né, de que com o tempo a gente vai selecionando e melhorando todas as especialidades que ela vai nos oferecer, e ao mesmo tempo ela vai também cooperando na evolução do nosso cérebro, né? Então, a gente tem um sistema nervoso que tem, inclusive, endocannabinoides. Isso está provavelmente relacionado a um processo coevolutivo muito antigo, né? Então, e nesse processo, a gente vai ter os últimos tempos que a gente tem um afastamento cultural, porque a própria evolução da nossa cultura, ela também traz um distanciamento, um isolamento do cimento, da tecnologia, e mentalmente a gente vai se afastando da nossa natureza. Mas a gente tem também esse processo coevolutivo, inclusive com outros seres plantas, né, com vários outros seres plantas, que a gente vai se reconectando. Então, a minha pergunta é, como é que é para vocês essa via de reconexão, essa restauração de relacionamento entre nós e a nossa natureza? E como acontece isso cooperativamente entre o ser humano e o ser planta, no caso, o ser cannabis? Maravilhoso. Começo? Posso? Estou bem interessado nesse assunto, inclusive em coevolução, né? Eu tenho perguntado para bastante gente sobre isso e estou tendo ainda dificuldade de encontrar gente que me fale sobre isso. O que eu aprendi até agora é que provavelmente a existência do sistema endocannabinoide não é resultado dessa coevolução. Não foi a planta que nos ensinou a produzir endocannabinoides. Porque o sistema endocannabinoide é antigo demais. Ele não surgiu na espécie humana. Todos os vertebrados têm. Agora, uma possibilidade, eu estava até outro dia conversando com o Siddhartha sobre isso. Ele achou interessante, mas eu estou em busca de indícios mais sólidos. Tem essa teoria que sempre foi tratada como uma teoria não muito levada a sério, e tratada como meio bicho-grilo, que é a teoria do Lovelock, da teoria de Gaia, né? A ideia de que a Terra é um organismo, a Terra é um ser vivo, né? Cada um de nós é um ser vivo, mas a Terra inteira junto é um ser vivo. O sistema endocannabinoide, ele tem uma função muito crucial na nossa fisiologia, que é a função de operar a comunicação entre as células. Será que o sistema endocannabinoide também não opera a comunicação entre células de espécies diferentes de algum jeito, né? Será que o sistema endocannabinoide não é o lugar por onde as plantas conversam com a gente? E, de certa forma, é o lugar por onde se estabelecem fluxos de uma espécie para outra. Então, eu estou meio interessado nesse assunto. Eu não sei a resposta para você, mas eu estou tão fascinado quanto você com essa pergunta. Aliás, se alguém souber boas respostas, ou gente que tenha boas respostas para isso, meu livro, que é o livro que eu estou querendo escrever esse semestre, é um pouco sobre isso. Gente, me pediram para encerrar as perguntas, porque a gente estourou. Hoje a gente estourou tudo, mas foi um dia maravilhoso, muitas emoções. Então, obrigada aos três, foi ótimo. Obrigada a todo mundo que veio.
todas, todos e todes que estiveram aqui até essa hora. Boa noite. Obrigado, gente.